Fala, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nayane Oliveira e hoje eu vou trazer para vocês a explicação da nossa primeira aula do PET número 3, a aula da semana 1. Vamos lá? Primeira coisa, a gente deve seguir até a página de número 2, que é onde começam os nossos exercícios. Certo? Aqui no começo nós temos algumas informações sobre o tema, a habilidade. Vocês podem desconsiderar a leitura. E depois nós começamos aqui na página número 2, pergunta número 1. Nós temos aqui esse texto, que de cara nós reconhecemos que é uma notícia, certo? Uma notícia veiculada em meio virtual. Vamos ver? Letra A. Marque um X para as características do gênero notícia. Vocês vão marcar um X naquelas respostas que correspondem ao gênero notícia. Primeira opção, a estrutura do gênero traz o título, o lead e o corpo da notícia. Se isso daqui estiver correto, marquem um X. A notícia é um texto de cunho informativo, podendo trazer aspectos descritivos e narrativos. A notícia, nós sabemos que ela é de cunho informativo, só que ela pode trazer aspectos descritivos e narrativos? Sim ou não? Se a resposta for sim, marque um X. A circulação desse tipo de texto acontece somente em revistas e jornais? Sim ou não? A linguagem da notícia é formal, clara e objetiva? A resposta é sim ou não. Lembrando que na letra A, vocês devem marcar o X em todas as opções verdadeiras, ok? Número 2. Qual o tempo verbal empregado na notícia? Quais são os tempos verbais? Passado, presente, futuro, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, lembram? Eu quero que vocês me digam qual foi o tempo verbal empregado na maior parte dessa notícia. Letra C. O efeito de sentido. Que efeito de sentido o emprego do verbo provoca no texto? Essa letra C, pessoal, vocês vão anular, não precisa responder. Por quê? A questão, ela não apresentou para nós de qual verbo ela quer saber qual é o efeito de sentido. Então, aqui vocês anulam a questão. Vamos para o número 2. Leia o texto a seguir e responda. Aí nós temos aqui dois textos, o texto 1 e o texto 2. E aqui embaixo, letra A. Qual fato noticiado no texto 1? E letra B. Qual o fato noticiado no texto 2? O que eu quero aqui, tanto na letra A quanto na letra B? Vocês vão ler esses dois textos aqui e vão me dizer qual é o fato que está sendo noticiado, qual é o assunto, qual é o tema desses dois textos, certo? Depois, na página número 4, letra C. O que diferencia os dois textos? Os dois textos são notícias, esses dois textos aqui da página 3. O que tem de diferente entre eles? Por que um texto é diferente do outro? Certo? Letra D. A partir da leitura das duas notícias, quais das fontes lhe transmitiu mais confiabilidade? Por quê? Vocês vão olhar aqui embaixo, olha só, pessoal. No final de cada texto, eu tenho aqui onde é a fonte dessa notícia e eu tenho aqui a fonte da minha notícia 2. De acordo com essas fontes, olha a fonte do texto 1 e olha a fonte do texto 2. Qual dessas duas fontes te dá mais confiabilidade? Em qual das duas fontes você confiaria mais? Por quê? Se vocês observarem, é o mesmo fato contado de maneiras diferentes por duas fontes diferentes. Qual dela te transmite mais segurança? Qual dela te pareceu mais confiável?
Pessoal, pergunta número 3. Nós temos aqui o texto, nuvem de gafanhotos, certo? Façam a leitura com calma. E vamos às perguntas. Letra A. Onde e quando aconteceu o fato noticiado? Eu quero saber onde e quando aconteceu essa história. Onde aconteceu essa notícia? Letra B. Onde e quando a notícia foi publicada? Observem aqui a diferença. Eu não quero saber da notícia, quando é que ela aconteceu. Eu quero saber quando ela foi publicada e onde. Prestem atenção aqui, ó, no finalzinho, nas referências. Letra C. O que motivou a declaração de estado de emergência nos estados citados acima? O estado de emergência, ele foi declarado por uma situação. Que situação que foi essa? É uma resposta bem simples, bem objetiva. Por que foi declarado estado de emergência? O que aconteceu? Qual é o fato narrado pela notícia? É a resposta daqui. Letra D. A que outro texto o autor recorreu para fomentar a notícia? O autor dessa notícia, ele fez o uso de uma portaria publicada por alguém. Eu quero saber que portaria foi essa. Número 4. Compare o texto da atividade anterior com o texto abaixo e responda as questões. Aí aqui nós temos uma tirinha do Armandinho, que tem relação com o tema da notícia anterior, do texto anterior, que fala sobre os gafanhotos. E eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta. Letra A. O que os dois textos têm em comum? O que esse texto do Armandinho tem em comum com o texto da pergunta número 3? E letra B. A preocupação de Armandinho e das autoridades no texto anterior é a mesma. Que preocupação seria essa? Ambos estão preocupados com alguma coisa. Esse texto do Armandinho e a notícia do texto 3, eles estão preocupados com a mesma coisa? Sim ou não? Aí é só vocês responderem. Pessoal, essa semana foi isso. As atividades estão nas páginas de 2 a 5. Respondam tudo no caderninho. Qualquer coisa, só me procurarem. Beijo, beijo. Até a próxima aula.